Natália. Tá bom. Então vamos começar falando de Power Couple. Porque Rayane, lembra dela? Sim. Rayane, aquela da Fazenda, a Miss. A Miss. Né? Ela flagrou aliadas falando mal dela e elas disfarçam. Carol, Thalira e Silvia estavam escondidas conversando sobre Rayane quando ela chegou. Meu Deus. Esse foi o grande assunto do fim de semana, Chico. Meu Deus, que climão, né? Foi um climão. Mas graças a Deus nós temos o flagra aqui e agora. Eu não sei com vocês, comigo ela sempre foi. Desde o primeiro dia? Sim. Será que está indo com áudio para o povo brasileiro? Sim. Aparentemente a gente está sem retorno verdade, aqui, né? E eu, na primeira vez, eu falei pra ela que eu não falou que você gostava foi uma muito das de primeiras. abraço. Eu Aí ela disse também sou assim, mais mas eu assim. sou do abraço, então eu vou te abraçar. Vai bem me abraçar. Que eu sou meio seca, assim, pros abraços da vida. Eu também. Mas ela, desde o começo, ela me abraça. Você é realista. Comigo ela sempre foi assim. Não, comigo não. Eu não sei com vocês, comigo ela sempre foi. Desde o primeiro dia? Sim. Não sei, eu tô Mas sentindo. te abraça? Sim. Sim. E É verdade, ela falou. E não, eu, na verdade. primeira vez, eu falei pra ela que eu não falou que você gostava foi uma muito das de primeiras. abraço. Eu Aí também- ela eu disse também sou assim, mais mas eu assim. sou do abraço, então eu vou te abraçar. Vai bem me abraçar. Que eu sou meio seca, assim, pros abraços da vida. Eu também. Mas ela, desde o começo, ela me abraça. Eu não tô bem comentar com ela que eu tô achando que tá forçando. Tipo, um exemplo. Ai. Eu peguei uma calça pra disfarçar, nem sei o que Eu vi é. só a Thalira pelo espelho assim, ó. Eu só vi a Thalira pelo espelho assim, devagarzinho, e a Carol assim, ó. Hoje ela pegou na calça pra disfarçar. Olha aqui, ó. O Brasil viu. Tadinhas, eu falei, eu vou lá. Vou lá no momento fofoca. Ai, só falando aqui que a Cida fica... Não, sabe por que eu tô falando aqui? Disfarçaram, né? Cenas fortes, hein, ô Bárbara? Achei engraçado o improviso da Carol. Lele! É a relevância, o impacto cultural de Márcia Fu. É verdade. Teve que improvisar ali. Esse assunto, assim, repercutiu muito ao longo do fim de semana. A gente sabe que a Carol conseguiu um protagonismo ali no jogo, que hoje muitas discussões são sobre ela, né? Então, quando a Carol está envolvida, tudo fica até um pouco maior, porque quem gosta vai defender, quem não gosta vai achar um motivo para criticar. Então, deixa até de ser sobre a Rayane. É mais sobre a Carol estar envolvida na história. Agora, de qualquer maneira, é uma atitude que prejudica um pouco o jogo da Carol, né? Porque ela tem falado com bastante frequência das suas aliadas, não só da Rayane, como da Silvia também. E a Rayane tem percebido isso, tem se sentido mal. E nesse momento aí, pegou no flagra, né? Enquanto a Carol falava que tá achando a Rayane forçada no jogo. Então, é curioso isso, né? Porque realmente não é uma postura que costuma ser muito bem vista aqui fora. Né? Normalmente você precisa ser aquele que os outros falam mal pelas costas e não aquele que fala mal pelas costas dos outros. Essa é a dinâmica do reality show, ainda mais, né, aqui fora e tal. Então é uma estratégia um pouco burra da Carol, mas acho que é uma necessidade de dar vazão, né, de falar que é forçada, de sei lá o quê e tal. Pode até ter, eu vejo as pessoas falando assim, não, mas ela nunca quis de fato se aliar com a Rayane. Foi uma condição do jogo, né? Não é que elas têm uma proximidade real e tal. Eu acho que isso se conecta de alguma maneira, me corrija se eu estiver errado, com uma vontade da Carol de se destacar do resto sempre. Né? E daí até por isso eu acho que ela deveria falar mal dos outros só pro Radamés, não para outros casais, né? Acho que isso vai ficando feio ali, né, na visão do público que a gente já conhece de reality show. E assim, eu entendo que talvez não tenha tanta liga ali com a Rayane. A Rayane foi quem entrou nesse grupo depois que viu que a Carol e o Radamés voltaram de uma DR. Eu entendo que tem esse contexto, mas acho que ela poderia ter uma conversa com a Rayane. Ficaria melhor, do tipo, de colocar os pingos nos is mesmo. Olha, Rayane, você chegou depois, então eu tenho mais intimidade com a Thalira. Realmente, em alguns momentos, algumas coisas eu vou preferir conversar só com a Thali. Sei lá, ter alguma conversa nesse sentido para que fique estabelecido que elas não são tão amigas quanto as outras, para não parecer que é uma falsidade mesmo, sabe? Exato. E ainda assim, não acho nada de grave. E gosto de fofoca, maledicência e trairagem em reality show. Né? Deus que me livre criticar isso em alguém.
Aí Concorda? a pergunta que fica, ô Chico, é se a Rayane pode crescer com essa história. Ah, não pode. Nós já estamos dia... Hoje é dia 9? Não, 8? Hoje é dia 9 Não é de 9. junho. Hoje é dia 9 de junho. Ninguém cresce mais. Mas a Rayane percebeu. Mas ela não sabe o que elas estavam falando. Ela está tentando render um bloco agora, né? Mas acho que tá sendo esperto. Tá, lógico. Porque ela é uma forçada, a Carol falou. Mas, ó, depois do ocorrido, a Rayane foi conversar com o Vitor e disse que percebeu o que aconteceu. Ela disse que quando chegou, mudaram de assunto, disfarçaram e quiseram fingir que não era nada demais. O Victor perguntou se Rayane achava que era sobre eles o assunto. E ela disse que não sabia, mas que achou estranho. Rayane disse que ficou espantada com a atitude das aliadas e o Vitor disse que ela devia ter perguntado o que elas estavam conversando. Pois é, ela chegou meio sem gracinha, assim, né? Era o momento para ela ter forçado a barra. Acho que ela ficou sem graça e se você perceber, as meninas tentam improvisar e começam a dar desculpas antes mesmo dela dizer, elas se entregam. Porque a Silvia fala, então eu tava falando tal coisa, e a outra vai pegando a roupa, e a Carol canta. Então, quando cada uma faz uma coisa diferente, tá na cara que era dela, né? É uma cena ridícula, né? É uma cena Traz de um pastelão. constrangimento. É uma cena de pastelão, assim. Aí a Rayane falou, as pessoas não precisam falar, a gente está enxergando o que está rolando. Elas despistaram como se fosse uma Adriana chegando ali. A Adriana, esposa do Domi, perfeito? Que é a grande rival delas. O Victor ficou falando que Rayane deveria ter trocado ideia com ela porque era isso que ele faria com os meninos. O Victor e a Rayane ficaram conversando sobre o que rolou com as meninas e o Victor disse, a gente é a sobrinha. Tá tentando render. E a Rayane disse que se sentiu como se fosse apenas conveniente para os aliados, uma soma a mais no jogo, no que eu acho que é uma leitura apropriada, talvez. Eu fico com pena deles. Eu acho que... Bárbara, Mas é verdade. 2025 pena de Rayane e Victor Pecoraro. Mas é porque eu acho que o pessoal tá levando em consideração a história deles aqui fora e tal, e não tá considerando como se fosse um jogador normal de reality show, né? Se é qualquer pessoa que não tem esse passado, as pessoas falam, poxa, estão sendo falsos ali com eles, né? É como eu falei, eu entendo que ela chegou depois, que a amizade não vai ser a mesma que a Carol tem com a Thalira e tal, mas acho que elas poderiam ser sinceras com a Rayane, de estabelecer ali alguns limites, de mostrar para ela, olha, aqui você obviamente não é a nossa prioridade, porque você chegou depois, a gente tem mais intimidade aqui entre nós, mas assim, não fazer essa coisa meio que da exclusão, dela se sentir mal de chegar numa conversa, não é a primeira vez que isso acontece, tem acontecido com frequência, e assim, a Carol tem feito isso e a Thalia com a Silvia também, né? Agora, no último Quebra-Power, né, que a gente vai comentar na sequência, a Silvia deu o poder da esfera pra Carol, aí agora tá beleza, tá amiga, tá legal, mas antes disso era o tempo todo, já tá andando com o pessoal, tá lá com o grupão, tá? Então, assim, por que não fala pra Silvia? Olha, Silvia, me incomoda, ou então, acho que não dá pra gente jogar junto desse jeito. Fica parecendo que quer comandar as pessoas. Por isso que cresce esse hate, essa torcida contra a Carol hoje. Mas a senhora vê uma aliança muito estabelecida a ponto dela precisar conversar, em vez de só falar mal pelas costas? Eu acho que sim, está bem dividido o jogo, os grupos estão bem definidos. Não, os grupos estão bem definidos, digamos que, eu vou usar aqui um termo que não é o termo correto, mas assim, eles estão divididos ideologicamente. Tem uma galera que acredita numa coisa, tem uma galera que acredita em outra coisa. Estou falando de política, estou falando dentro do esquema do jogo. Mas dentro desse grupão que a Carol e o Radamés têm ali ao redor deles, não existem consensos e nem uma grande harmonia necessariamente. Aconteceu que eles estão do mesmo lado porque eles odeiam as mesmas pessoas. Mas eu não vejo uma troca tão grande assim, no sentido de nós estamos juntos aqui, são 6 casais contra o resto do mundo. Entende o que eu quero falar? Então, é por isso que eu fico na dúvida se é justa essa cobrança por discutir a relação entre os casais que nem se gostam tanto assim. E assim, eu vou falar um negócio. Uma das coisas mais maravilhosas é poder falar mal dos outros pelas costas. Você sempre defende isso aqui. Como eu gosto de falar mal dos outros pelas costas. Eu amo. Mas olha, Chico, se não for isso,
se não for essa aliança, por afinidade mesmo, e for só uma questão de jogo ali, de posicionamento de jogo, então tem algo que está errado no discurso deles, tem algo que não está batendo. Porque esse mesmo grupo diz que está próximo por afinidade, por amizade, que não se juntaram para combinar votos, que não se juntaram por uma questão de jogo, que foi tudo muito natural. Então, se eles falam isso e agem desse jeito, tem alguma coisa que não está batendo nessa conta. O que está batendo é quem ouve alguém falar isso no reality show e acredita. Não é? Só tem mentiroso em reality show. Os caras ficam nessa de juras eternas de amor por pessoas que eles conhecem há 30 dias. Tudo um bando de falsos. Eu concordo com a senhora, é um discurso vazio. Assim, não tá batendo, entendeu? Ou você não é amigo, ou você é porque se juntou por afinidade, porque se gostava e não pelo jogo. Claro, exatamente. Então, eu acho que, de fato, assim, por amizade, a Carol deveria dar uma satisfação, e não só a Carol, que a gente coloca aqui na conta dela, mas a Carol, a Thalira, a Silvia, deveriam conversar com a Rayane, por amizade. Se não existe amizade, então que fosse pensando, pelo menos, no jogo delas. Porque toda vez que elas falam da aliada pelas costas, elas é que se queimam. Boa, boa. Ô, Bárbara, que mais? Vamos ver aqui, ó. Acho que já já a gente pode ler superchat. Queria convidar todos vocês a deixarem o like. É muito importante o like de vocês para que a gente chegue a cada vez mais lares, Bárbara Sarini. É muito importante isso, é fundamental, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. O Alfredo Fonseca quer fofoca generalizada. A Silvia, a Ieda falou que a Silvia é menos venenosa e falsa. Ela estava defendendo a Rayane durante a conversa. Eu gosto da Silvia. Eu acho que a Silvia, ela tem me surpreendido, porque assim, ela e o André, eu não gosto nas provas, são, né, principalmente o André, não vou colocar a culpa nela, porque o André que desiste de todas as provas, é um preguiçoso e tal. Eu achava os dois muito saboneteiros e sem graça. Mas, ultimamente, assim, mais recentemente, eu tenho percebido a personalidade deles. Porque eles estão no grupo da Carol, eles se posicionaram contra a Domini, contra as coisas que eles não acreditavam, mas eles também têm essa mesma personalidade para dizer ali pro grupo deles que, olha, a gente tá com vocês, mas a gente também gosta de interagir com os outros. Não é porque a gente tá aqui com vocês que a gente não vai comer ali o churrasco com a galera. Não é porque a gente tá aqui fechado com vocês que eu não vou cantar uma música com o Eike e dar uma risadinha lá. Ela faz isso, mas na hora de jogar tá muito claro o posicionamento dela. Inclusive ontem dando a esfera do poder pra Carol e pro Radamés. Isso mostra de que lado ela tá no jogo. Mas mostra personalidade pra não fazer só o que a Carol acha que é certo. É porque não é o... Eu discordo um pouco do que a Carol acha que é certo. Eu acho que é uma postura... Eu discordo um pouco do que a Carol acha que é certo. Eu acho que é uma postura ali que eles não querem se incomodar muito com nada. No sentido de que eles se posicionam ali na troca com a Carol, falam que lado que eles estão, beleza, mas eles querem conviver com todo mundo bem porque eles querem evitar a fadiga, que é o mote de vida do André. Uhum. Né? Então eles ficam ali nesse meio de campo, né? que enfim, é um pouco a postura deles no jogo, eu acho. No sentido de que, assim, ó, eu entendo falar que é obedecer a Carol, porque ela quer o arrimo, de certa maneira. Tá sendo a líder do grupo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um comprometimento de jogo, mas é como que eu posso dizer? De alguma maneira... É um jogo mais confortável. Socialmente, não ter o compromisso dentro dessa convivência, que é uma parte importante do jogo também. Então fica muito fácil, né? A gente está fora aqui, ó. Não, todo mundo, vocês podem se odiar, mas a gente se dá bem com todo mundo. A vida é uma festa, não sei o quê, não sei, entende o que eu quero falar? Sim. Então eu acho que se a gente analisa o jogo simplesmente pelo viés da relação das pessoas com a Carol, eu concordo com a senhora, beleza, legal, ela não se... Mas se a gente vê o jogo em si, aí eu acho que é uma outra coisa, entendeu? É um negócio meio assim, a vida é uma festa. Mas até, tipo, anteontem, eu pensava assim, quando eu comecei a achar que é personalidade? Quando eu parei pra pensar que tá muito claro que naquele grupo eles vão ser chutados primeiro. Mas daí eles deveriam, no comprometimento de jogo, mudar o jogo.
Porque para mim é óbvio que quem não tem um comprometimento social dentro de um reality show de confinamento vai ser sim o primeiro chutado por merecimento. Porque não está junto com ninguém. Ou não está impondo um ritmo a nada. E além disso, eles são muito ruins nas provas. Nem se fala, eu acho que o André ele tem um comprometimento com a vida que é muito a Deus dará. Né? Ele não ajuda a virar a panela. Não, ele não limpa as coisas que ele vê sujo. Ele fala com a Sílvia. Então, eu nem sei se a conta tá certa, mas parece que já é a 6ª prova que ele desiste. É demais, assim, né? E aí eu acho que isso, de alguma maneira, se reflete também nesse convívio e nessa visão das pessoas lá dentro, de que eu não acho que eles são coitadinhos se forem os primeiros a serem chutados, porque eles são o elo mais fraco ali, de alguma maneira. Faz sentido? Faz. Eu acho também. Eu acho que faz sentido também. É um jogo de conveniência, diz a Zuleika. A Carol é o Zelov, diz a Duda Alvarez. Tá bom. O que mais? Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Quebra power, né? Nós vamos... Tem já superchat, ô Ana Laura? Se a gente puder ler para inspirar o povo brasileiro. Comentarista do Splash, esse é nosso amigo, hein? A Bárbara está com mais ombro do que o Bambam. Diva! Pô, é verdade, meteu um Você bufante. viu? Eu tô com uma ombreira, não é chique? Anos 80. Um beijo bom, pro comentarista do Splash. É meio Solange Duprá, né? Uma coisa meio... Duprá. Tá bom. Amanhã, se a gente bater 1000 likes hoje, a Bárbara Sarini, a gente estava combinando hoje aqui antes do programa, que ela vai vir com uma franjola de Solange do Pó. Tá bom. Se bater 1000 likes, ela vai vir com aquele... Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Sabe? A franjinha. Uma franja, igual a da Solange do Pó. Tá bom? Perfeito. Ô, Bárbara, vamos ver aqui agora. Estão chamando o pessoal de arregão, já estão xingando todo mundo. Meu Deus do céu. O legal é que o negócio tá bem dividido, né? Tá, né? Eu tô sentindo. Eu gosto disso. Eu gosto que... É uma bobagem, tem 25 pessoas assistindo o Power Couple, mas todo mundo se emociona. Todo mundo fica... Né? É bom, é bom. Eu só ainda fico incomodado com esse povo gostando do Domi. É que ele é inteligente. Esse cara, ele é espertalhão. Ele é bom. Nesse sentido, né? De jogo. Até mais, acho que o fato de defender naquela situação, né? Porque passado aquilo, o comportamento dele continua sendo daquela maneira. Ele é péssimo, ele fica assim. Ainda tem umas questões de jogo que ainda dá pra entender. A pessoa é mais esse lado, é mais pro outro, quer o entretenimento, quer a treta, mas aquela situação específica... É indefensável. Mas, principalmente, eu acho que isso até que a senhora estava falando sobre a Carol, né? Que acho que é um comportamento que a gente acaba tendo naturalmente e é normal e é legal de acompanhar o reality show por conta disso. Quando uma pessoa se destaca muito, ou duas, como no Power Couple desse ano, a gente tem uma tendência a avaliar o jogo todo a partir dessa pessoa. E aí quem não gosta da Carol vai buscar algum apoio, algum suporte, algum negócio, para, cara, quem é que é o contraponto a isso? Quem é que está ao redor dela, quem que está contra e quem que... Então, eu acho que a Carol ter se destacado e a briga ter sido direta entre os dois, destacou também o Domi. Sim, né? Claro. Aquele momento que deveria ter sido um momento em que inviabilizaria o Domi dentro do jogo, deu força e fez com que ele ganhasse um protagonismo justamente por conta dessa mania que a gente tem de observar o reality show em torno do seu protagonista. Faz sentido? Sim, total. E até por isso eu acho que se o Domini tivesse sido eliminado, aí teria que buscar um outro contraponto para a Carol. E aí talvez nessa a disputa seria um pouco mais equilibrada, porque não teria tido aquela situação, não teria esse comportamento do Domini que a gente sabe que é uma panela de pressão, né, pronta para explodir a qualquer momento. Talvez ela também teve vantagem nessa permanência dele, aqui entre muitas aspas, por causa disso, porque é uma discussão quase ganha, né? Eu tenho muita curiosidade para saber como que foi o percentual dessa última DR.
entre, né, que foi basicamente Domini e Adriana e Radamés e tem um ódio quando eu mesmo falo Radamés, que não existe esse Radamés. É o Radamés e a Carol, porque, né, eu queria muito ter acesso a essa caixa preta. Também, viu? Eu acho que eu vou ficar rondando lá a Barra Funda para ver se cai um dado.